Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Sejam todos muito bem-vindos nesse culto especial nosso, onde vamos celebrar também o lançamento, de forma regional aqui para a gente, do nosso Bispo Hinaldo. Um livro muito bom, um livro prático, um devocional diário, cujo tema é O Caminho. Logo após o culto, o Bispo Hinaldo vai estar dando ali autógrafos, e nós vamos fazer essa festa junto com ele, celebrando mais um livro que o nosso bispo, com a graça de Deus, nos presenteia. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós vamos ver o verso 5 ao 13. Eu estou numa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, que tem enriquecido muito a minha própria vida, primeiramente, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, e eu creio que o Senhor também tem abençoado a sua igreja, amém? Nós vimos sobre a parábola dos talentos, nós vimos sobre a parábola das 10 virgens, e hoje nós vamos ver sobre o amigo importuno. Lucas 11, 5 ao 13 diz assim, a palavra de Deus: então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e ser-lhes-á dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Oh, glória a Deus! Obrigado, meu Senhor, mais uma vez, pela Tua santa, rica, poderosa palavra. Santo Espírito, fale com a Tua noiva, com a Tua igreja, Senhor, nessa oportunidade. Ministra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente recebe uma parábola de Jesus, e tantos outros ensinos de Jesus, em que envolve uma história da época, é importante a gente entender o contexto, senão a gente não absorve todo o ensino. E nesse texto, nessa parábola em que Jesus fala deste amigo importuno, é um contexto da época onde a moradia era um pouco diferente da nossa moradia. Diz o texto que esse homem vai importunar essa pessoa à meia-noite. E eu tive reparando acerca dessa adição do tempo proposital do Espírito Santo em colocar o horário em que ele foi procurar o amigo, à meia-noite. Alguém já viu o que pode significar a meia-noite? Porque na parábola das 10 virgens, o noivo chegou à meia-noite. À meia-noite. E então, pesquisando, eu entendi que para Israel, meia-noite tem um significado muito importante. Porque também os primogênitos foram mortos no Egito à meia-noite. À meia-noite o anjo do Senhor passou, e aquela cena horrível onde todo primogênito do Egito morreu, e ali então acontece o que? A libertação da nação de Israel. Meia-noite para Israel é um horário de libertação, é um horário de salvação. Mas e meia-noite para a igreja? O que pode significar essa meia-noite tão insistente das Escrituras? Meia-noite é um tempo
inesperado. Inesperado. Um noivo não se casa à meia-noite. E na parábola das 10 virgens, ele chega à meia-noite e encontra ali as damas de honra despreparadas. À meia-noite, este homem também bate à porta de um amigo. E no contexto, esse amigo diz: olha, eu não posso te atender agora, porque os meus filhos já estão todos deitados. A porta já foi trancada. E se a gente pensar nos nossos apartamentos e casas, nós entendemos assim: poxa, faltou vontade um pouco para este homem, né? Não tem nada a ver os filhos estarem dormindo, cada um está no seu quarto. Você levanta quietinho, vai na cozinha, né? E pega o pãozinho. Mas não era assim naquele tempo. As casas tinham de 1 a 2 cômodos, e eram cômodos grandes, onde durante o dia servia para tantas coisas. E à noite se transformava em um alojamento, literalmente. As camas eram postas no chão com esteiras. E então, quando ele diz: os meus filhos já estão dormindo e eu também, era quase impossível se levantar naquele horário sem que você acordasse toda a sua casa. Você ia pisar num deles, você ia incomodar, teria que acender uma candeia, não tinha luz elétrica. Vamos fazer o fogo, não tinha, né? Objetos também que fornecem o fogo, como o isqueiro, um fósforo que a gente tem. Todo esse contexto nos leva a entender de uma dificuldade que havia para atender o pedido daquele amigo. Meus filhos já estão deitados, a porta já está trancada. Dentro desse contexto, então, conseguimos entender um pouco mais essa parábola, cujo tema eu trouxe exatamente do próprio texto, que diz de um amigo importuno, de um amigo que foi importunar o outro em um horário indevido, com um pedido estranho, em um tempo difícil. E eu quero tirar algumas lições aqui que o Senhor tem para a gente hoje, para a tua vida e para a minha. Amém? Primeira lição que eu quero tirar desse texto é que os problemas surgem em momentos inesperados. É assim que acontece, gente. As Escrituras estão sempre nos advertindo acerca de momentos inesperados. O pneu do teu carro não fura quando você está num dia tranquilo, e que você está num domingo sem fazer nada, e ele furou, e você fala: tranquilo, eu resolvo fácil. Não, ele fura geralmente quando você está indo para algum lugar, e geralmente com um horário apertado, aí ele resolve furar. E não adianta expulsar demônio, é só um prego que furou, geralmente. É melhor você arregaçar as mangas e resolver o problema, e deixar os demônios de lado. Esse viajante que era amigo, chegou tarde, à meia-noite. Amados, vamos lá para o contexto novamente para a gente entender. Alguém que viajava naquele tempo não tinha lanchonete para se alimentar. Não tinha iFood. Eles não tinham lugar para se alojar, não tinha hotéis. O máximo que tinha era alguns lugares, né, que a Bíblia também fala sobre isso, que acomodava as pessoas, tipo uma pensãozinha, alguma coisa assim. Portanto, esse viajante, ele chega cansado e faminto. O pedido deste amigo para ajudar este amigo viajante que chega, não é porque ele queria receber ele de forma digna, oferecendo algo, né, como se fosse uma polpa, né, alguma coisa assim só para impressionar. Não, aquele homem estava literalmente com fome. Provavelmente na viagem ele deve ter levado algum lanche, alguma coisa de reserva, mas no decorrer da viagem foi consumido. Este homem chega com fome. Então ele chega com fome fora de horário. E assim, amados, são as nossas vidas no nosso dia a dia. Coisas acontecem de forma inesperadas. Inesperadas. Como é que devemos receber essa informação? Como é que devemos receber esse ensino de Jesus? É necessário, amados, que eu e você tenhamos noção que na vida precisa ter reserva. Na vida precisamos ser prudentes e temos reservas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O
Provérbios diz que na casa do sábio há azeite, há reserva. Você é daquele tipo que, quando ganha muito, gasta tudo? Você é daquele tipo que, quando as coisas melhoram, não pode ver uma vitrine, não pode ver um anúncio, não pode ver a palavra promoção? Parece um imã quando você vê. Promoção, aí você fita os olhos assim e vai como que hipnotizado. Promoção, promoção. Você não está nem precisando do negócio, mas a palavra promoção te cativou. Tem que usar de sabedoria no nosso tempo, amados, porque acontecem coisas inesperadas. E o sábio, alguém que é de Deus, é alguém que aprendeu também a ter reservas. Por curiosidade, hoje eu fui ver ali no livro do Bispo Hinaldo, que é um devocional diário, qual seria o devocional desse dia hoje, 21 de julho. E coincidentemente ele está falando ali de uma mulher sábia, que quando chega o inverno ela está tranquila, porque no verão ela fez agasalho para toda a sua casa. Olha que coisa linda, como Deus confirma as palavras. Ela o quê? Se preparou para o inverno. A Bíblia fala de um rei, chamado rei Asa, depois você confere lá, está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 6, eu já preguei sobre este rei, ele começou o seu reinado de forma excelente, guardando a palavra do Senhor, fazendo tudo correto, e no final ele se perdeu. Mas até então ele era muito sábio e muito prudente. Diz lá que ele pegou um período de paz. E no período de paz, ele edificou cidades fortes. No período de paz, você tem que erguer o muro, fortalecer a sua casa, fortalecer a sua finança, fortalecer a sua reserva, porque esse tempo de paz não é só para dormir, é para se preparar para o inverno, é se preparar para uma doença que pode surgir, por um desemprego que pode bater a porta. Não, bispo, eu sou crente. Sim, os crentes também passam por tribulação. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições. A diferença é que o Senhor é conosco. A diferença é que a palavra de Deus deveria criar em nós pessoas sábias, para que quando vier os tempos difíceis, você tenha agasalho para o inverno, tenha uma poupança. Não estou falando de avareza não, eu estou falando só de um cuidado especial. Posso ouvir um amém? Este homem apareceu meia-noite. Segunda lição que eu aprendo, diz o texto, Jesus fez questão de colocar dessa forma essa parábola, que este homem então vai procurar uma ajuda com o seu vizinho, que é o seu amigo. Ele é o seu amigo. A importância de termos amigos. Como é que está o seu hall de amigos, meu irmão? Você tem conquistado amigos? Você é uma pessoa em que todos querem ser amigos de você? Amizade é importante. Nas horas em que às vezes temos necessidade, muitos são os amigos que podem nos ajudar. Porque nem tudo o dinheiro resolve, mas às vezes o amigo resolve. O amigo resolve. E por falar em amigo, você é amigo de Deus? Esse é o nosso maior amigo, o nosso Senhor. Você tem cultivado essa amizade com Deus? Bispo, como eu cultivo amizade com Deus? Abra lá comigo, por favor, no livro de João. João capítulo 15. Projeta aí para mim, mano. Versículo 13. João 15, versículo 13 em diante. Vamos ler do 13 ao 15 também.
Diz assim na NVI: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Oh, glória a Deus! Ser amigo de Jesus é a coisa mais importante nessa vida. Ser amigo de Jesus. Já não chamo vocês de servo, eu chamo de amigo. O Senhor Jesus nos chama para um relacionamento de intimidade. Mas esse relacionamento de intimidade, para ser cultivado, tem que atentar para o que Ele disse. Vocês serão meus amigos quando o quê? Quando fizer o que eu vos ordeno. Não tem como, meu querido, ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Não tem como queremos andar nos dois caminhos. Não tem como ficarmos em cima do muro, sem decisão. A que amigo queremos cultivar? A que amizade queremos cultivar? A que amigo nós queremos ter? Porque para ser amigo de Jesus, tem que fazer o que Ele nos pede. Mas é bom demais ter Jesus como amigo. É bom demais ter Jesus como amigo. Porque essa parábola está nos dizendo isso. Aquele homem procurou por um amigo para socorrê-lo e atender a sua necessidade. Seu amigo Jesus é um amigo presente. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não é um amigo distante, não é um amigo que está longe, que você nem sempre pode contar com ele. Mas este amigo é só clamar, e ele vem, e ele estará do teu lado em nome de Jesus. Mas é lógico que essa parábola traz um ensino principal, que é sobre resposta de oração. Aliás, Jesus deu essa parábola porque os seus discípulos perguntaram para ele nos versículos anteriores: Senhor, nos ensina a orar. Como é que nós devemos orar? Então ele ensinou o Pai Nosso e depois apresentou essa parábola. Sabe qual que é o lindo dessa parábola, além dessas que nós já extraímos? É que Jesus nos ensina o segredo das respostas de oração. Uau, gente! Você tinha que dar um glória a Deus e um grito. E Jesus nos ensina como temos respostas às nossas orações. Isso é uma coisa maravilhosa. Todo mundo gostaria de perguntar para Jesus: Jesus, como é que eu faço para ter resposta na oração? E Jesus nos diz, está escrito nessa parábola. Duas coisas eu percebo que são fundamentais para a gente ter respostas de oração. E essa é a principal lição desse texto. Primeira, é termos a certeza que o nosso amigo, ele nos ouve. Oh, aleluia! O nosso amigo nos ouve. Aquele homem foi no seu amigo, tarde da noite, meia-noite, e diz o texto que a porta estava fechada. Você já orou e parece que a porta está fechada? Você já orou e parece que tem uma cortina de aço no seu quarto? Jesus, o que está acontecendo? Não consigo chegar na tua presença. Parece que tudo está fechado. Aquele amigo viu uma porta fechada. Sabe outra coisa que ele viu? Um silêncio profundo. Um silêncio profundo. Já teve momentos na sua vida em que você sentiu que Deus está em silêncio? Parece que não está ouvindo. Nada se move, nada acontece. Embora você clame com lágrimas nos olhos e nada acontece, nada se move. Mas aquele amigo importuno sabia que atrás de uma porta fechada
Atrás de um silêncio, tinha um amigo que ouve, aleluia. Tinha um amigo ali dentro que ia ouvi-lo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os impedimentos. Meu irmão, essa é uma lição tão importante, porque se nós se achegarmos a Deus sem essa certeza, é impossível termos resposta. Ei, recebe essa palavra em nome de Jesus. Não importa se a porta parece fechada, não importa se o silêncio parece estar lacrando todas as coisas, há um Deus que te ouve. Há um pai que diz: se você quer mal, você sabe abençoar o seu filho, quanto mais o vosso Pai Celeste, quanto mais eu vou ouvir, quanto mais eu vou fazer. Nunca entre num período de oração com dúvida que Deus não está te ouvindo. Pelo contrário, meu querido, a Bíblia nos exorta: acheguemo-nos à presença de Deus com confiança. Com confiança, os sentimentos têm que ser eliminados. Não ande por sentimento, meu irmão, senão você se perde. As piores coisas que eu fiz na minha vida foi porque eu me baseei em sentimentos. O sentimento é traiçoeiro, o sentimento está aliciado com a sua alma. E não com a questão espiritual, não com o espírito. Quem se baseia sempre no que sente vai tomar decisões erradas. Aí eu senti um arrepio, acho que é de Deus. É? Todo arrepio é de Deus? Sim ou não? Alguém fungando no seu cangote também arrepia. E não tem nada de Deus muitas vezes. Não importa o que os sentimentos dizem. Entra na presença do Pai sabendo: eu sei que o Senhor está atrás dessa porta. Eu sei que o Senhor, apesar desse silêncio que me incomoda, eu sei que os seus ouvidos estão atentos ao clamor do teu povo. Essa é a primeira condição, que não pode ser passada para trás, não tem atalhos, chega confiantemente diante da presença dEle. A segunda coisa que esse texto nos ensina sobre resposta de oração, e é o foco principal: persistência e perseverança sempre trazem resposta de Deus. Persistência e perseverança sempre trazem resposta de Deus. É isso que o texto está ensinando. Aquele homem, então, pela sua insistência, Jesus diz, ainda que ele não atenda por ser o seu amigo, ele vai ter que atender, porque senão ele não dorme. Não adianta nada, ele não atende, mas não dorme, porque ele vai continuar insistindo, ele vai continuar batendo, ele vai continuar pedindo. Só que eu tenho, agora digo eu, a minha interpretação, eu não acredito que simplesmente a insistência por si só muda o coração de Deus com relação à resposta que Ele tem para a gente. Eu, particularmente, não acredito que só pelo fato de você insistir, que pode ser que você insista e aquilo que você pede não é de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é o pai amoroso que, apesar do filho insistir demais para brincar com fogo, o pai o deixaria brincar com fogo? Não é verdade? Pode espernear, pode chorar. Não, pai, eu só quero acender essa dinamite, é tão legal, você vai deixar? Ainda que ele insista com toda a força, você vai deixar? Não. O que eu aprendo acerca de persistência e perseverança? Na verdade, a persistência e a perseverança é um termômetro que indica o quão importante é aquilo que você está buscando. Vou repetir para você. A persistência e a perseverança é um termômetro espiritual que indica o quão importante é aquilo no qual você está buscando. Portanto, cabe uma pergunta aqui: o que você tem pedido para o Senhor é importante mesmo? O que você tem feito para alcançar?
Porque a perseverança tem este papel de apontar a intensidade do desejo. A intensidade do desejo. É por isso que Jesus em seguida já disse: peçam, peçam, é para pedir. Amém, igreja? Não fique com receio de incomodar a Deus. Ele está dizendo: pode pedir, peçam. Pedir é a verbalização de um desejo. Mas após o pedir, ele não para por aí, ele fala assim: busquem. Buscar já envolve uma ação do seu próprio ser, de todo o seu ser. Não é só eu pedir, mas ele está dizendo: eu tenho que buscar aquilo que eu estou querendo. E depois ele ainda completa dizendo: bata. Bater traz o sentido de insistência, de não desistência. Se você sabe que tem alguém lá dentro, você não para de bater. Não é assim? É assim, meu querido. Se você sabe que a pessoa está lá dentro e você precisa de entrar, ou precisa entregar algo para essa pessoa, você continua insistindo. Você continua insistindo. Portanto, a perseverança e a insistência vão mostrar para o Senhor a importância daquilo que você quer. Tem gente que quer, mas quer pequeno demais. Bispo, eu já fiz 10 orações, mas não fui atendido. 10. Por isso eu vou parar. Vou parar com esse pedido. Ué, então quer dizer que não era tão importante. Quão importante é aquilo que você tem pedido? Você tem pedido salvação da sua casa? Tem pedido salvação dos seus, que o Senhor complete a obra, enche com o seu espírito, levante os nossos filhos como profetas do amanhã? E você pede quantas vezes? Qual tem sido a sua intensidade nessa busca? Qual tem sido o seu tempo de jejum por isso? Qual tem sido o seu tempo de oração por isso? Dependendo da sua resposta, vai mostrar a intensidade do seu desejo. Geralmente, Davi, que foi um homem que andou muito perto de Deus, ele sempre concluía assim: busquei até encontrar. Até encontrar. Eu não vou parar até ter. Eu não vou parar até ver. A intensidade, meu querido, está ligado ao nosso ser. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas é nós que estamos sendo trabalhados. Você consegue entender isso? O trabalhar de Deus está nessa intensidade de busca. O seu coração está sendo moldado. O seu milagre já está pronto. É você que tem que estar pronto para recebê-lo. E uma das coisas que demonstra essa prontidão é a intensidade do desejo. É a intensidade do desejo. Hudson Taylor tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: o sol não nasceu nem um dia na China sem que eu já tivesse de joelhos em oração. Um homem que chacoalhou um país. Apesar do caos que vive hoje a China, do caos político, comunista, ainda existe cristãos ali dentro, porque houve homens como Hudson Taylor, que deram a vida pela China. O coração queimava por aquela nação. Teu coração queima por quê, meu irmão? Por um carro? Está queimando por coisa tola. Muito embora para você possa fazer sentido. Essas coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida, meu irmão. As demais coisas vos serão acrescentadas. Anda na presença do Senhor, ser fiel, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe muito com essas coisas, meu irmão. Preocupe com as almas que estão ao seu redor. Aqueles que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Se preocupe com a sua casa. Não abre mão da sua casa. Não abra mão dos seus filhos. Orem ao Senhor, busquem o Senhor, bata nessa porta até que a porta se abra em nome de Jesus. Até que a porta se abra em nome de Jesus. Para Deus não é impossível, gente.
Você que talvez tenha um filho rebelde, acha que é impossível, isso é fichinha para Deus. Eu vi um testemunho essa semana que eu me arrepiei. Esse arrepio era de Deus. Um homem do tráfico, envolvido com milícia, estava a ponto de fazer um assalto, estava com os carros preparados, com armas no carro. E uma voz dizia para ele: você precisa receber uma oração. Olha só que coisa louca. O homem estava a ponto de cometer uma loucura, um roubo que poderia envolver morte e tudo, mas uma voz dizia para ele: você precisa receber uma oração. Aquele homem então parou os carros em frente a uma igreja. Eu nem vou falar a igreja, senão você pode se escandalizar. E ele entrou naquela igreja e achou que todo mundo que usava terno era pastor. O primeiro que ele encontrou de terno, ele falou assim: olha, eu não sei porquê, mas eu ouço uma voz dizendo que eu preciso receber uma oração, ore por mim. E era um obreiro apenas da igreja. Era um obreiro, bem vestido. O obreiro então pôs a mão sobre ele, orou por ele e falou: Senhor, tira dele esses pensamentos maus. Arranque do seu coração a maldade. E falou mais algumas coisas, orou por ele, amém. Ele falou: muito obrigado. Saiu da igreja, entrou no carro. Foi tomado pelo Espírito de Deus. Foi tomado pelo Espírito de Deus. Gente, quando eu ouço esses testemunhos, isso me enriquece, porque às vezes eu duvido de coisas tão pequenas. Deus é poderoso para fazer mais. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus, voltou para a igreja e falou assim: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Aceitou Jesus Cristo e foi falar com o pastor e contou a história. Falou: eu sou um miliciano. Meu carro está cheio de arma, nós íamos fazer um assalto. Sabe o que o pastor disse para ele? A primeira coisa que você tem que fazer: pega todas as suas armas e leva na delegacia e devolve tudo. Ele falou assim: ué, você deve estar de brincadeira comigo? Se eu for na delegacia com esse monte de armas, eles vão me prender. Ele falou assim: vai e devolve tudo. Ele falou: tá bom. Foi para a delegacia, encostou o carro, que ele tirou a primeira arma do carro, já deram voz de prisão. Mão no chão, mão no chão. Ele falou: não, só estou devolvendo. O carro cheio de arma. Prenderam as armas e é lógico, ele foi preso. Passou um período na prisão, depois foi solto e voltou à sua vida cotidiana. Hoje ele serve a Deus na igreja, ele e toda a sua casa foram salvos por causa de uma oração de um obreiro. Deus responde oração, meu irmão. Deus responde oração. É nós que temos que atentar para o caminho que Ele já nos deixou. Chega com confiança na presença de Deus. E não desista daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Seja perseverante. Lá em Lucas, não precisa abrir, em Lucas capítulo 18, versículo 8, é uma outra parábola semelhante a essa, é da viúva que pede para um juiz fazer justiça para ela. É o mesmo ensino praticamente. E quando conclui aquela parábola, o Senhor diz assim: quando o Filho do Homem vier, por um acaso achará fé na terra? E quando você liga essa palavra de Jesus com o contexto que ele estava ensinando, ele estava dizendo que fé não é só dizer para o monte: erga-te daqui e lança-te no mar. Fé é a perseverança diária em todas as nossas lutas e batalhas. A fé, ela é perseverante, meu irmão. Não desista em nome de Jesus. Não desista em nome de Jesus. Aleluia! Faça como aquele guerreiro de Davi chamado Samar. Samar foi defender a sua plantação contra um exército que queria invadir. Sozinho ele se colocou de pé, e o Senhor foi com ele, e ele não abriu mão da sua plantação. Não abre mão da sua casa. Não abre mão daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Não abre mão da sua pequena igreja. Não abre mão do seu pequeno rebanho. O Senhor é contigo. O Senhor responde a oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Nessa parábola que nós terminamos, somente no livro de Lucas traz essa referência diferente. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você tem o Espírito Santo, meu irmão?
Não tem coisa melhor e maior. Por isso que ele resume nisso. Em outro texto diz que o Senhor dará coisas para você, o Senhor fará coisas, mas nesse texto Lúcio fala assim, olha, Ele dará o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem todas as outras coisas. Você tem paz, você tem vitória, você tem prosperidade, você tem alegria, você tem vida. Eu te desafio em nome de Jesus, você que ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, começa hoje, meu irmão, e comece uma busca incansasse, incessante, pela plenitude do Espírito na sua vida, pelo enchimento do Espírito Santo, meu irmão. Se tem alguma coisa que vale a pena se buscar com toda a sua força e com toda a perseverança, é a plenitude do Espírito Santo. Você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero orar com você. Pai Santo, nós recebemos, Senhor, uma direção do alto nessa oportunidade. Uma palavra com frescor na alma, Deus. Uma palavra que nos orienta, uma palavra, Senhor, que nos dá uma direção. Mas, Senhor, eu concluo essa mensagem com a coisa mais preciosa que pode haver. É o Teu Espírito Santo. Incendeia o coração da Tua igreja, meu Pai. Aviva o Teu povo, Senhor, a ter uma busca incessante pelo Teu Espírito. Buscamos por tantas coisas, ó Pai, corremos atrás de tantas coisas, mas esquecemos da principal, Senhor, que é sermos cheios do Teu Espírito. Incendeia este coração, Espírito Santo, incomoda essa alma hoje, Senhor, para que passe, Senhor, a ter como um desejo principal, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Espírito de Cristo, visite agora, Senhor, visite agora este coração faminto, visite agora esta alma que tem sede, porque a promessa é para quem tem sede. Aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que tem sede, Senhor, essa é a condição para que o Espírito venha sobre nós. Sede de Ti, desejo pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, Pai amado, toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Toca agora, Espírito Santo. Coloca uma fagulha neste coração, Senhor. Acende essa fagulha, Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Eu creio nisso. Você crê, meu querido? Aleluia. Aleluia. A partir de hoje a tua vida pode ser completamente diferente. Se você recebeu essa palavra no seu coração, erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a maravilhosa presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer uma festa agora, no lançamento do livro do nosso bispo.